Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio dessa collab especial com a Rede Como A e o Impacto na Encruzilhada, episódio número 2. Bom, ao longo do mês de setembro, como você já sabe, a Rede Como A celebra o mês da filantropia que transforma, e esse ano tem o slogan Soluções Climáticas Locais, e tem uma agenda muito rica de atividades. Passa lá o link na descrição para você se situar nas muitas atividades deste mês. Bom, e nesse episódio número 2 aqui do nosso collab, a gente vai entender um pouco mais sobre como a emergência climática afeta a nossa vida, não só a vida humana no planeta, mas sobretudo a vida de grupos sociais que já lidam com processos de exclusão e que lutam para superar diversas vulnerabilidades às quais estão inseridos. Se você não escutou o episódio 1 dessa collab, recomendo que você volte lá para começar por ele, para você entender toda a história, tá? Lá a gente contou um pouco mais sobre a Rede Como A, sobre a transição em curso na sua direção executiva. Bom, e nesse segundo episódio a gente vai então aprofundar um pouco mais nesse tema, né, do mês da filantropia que transforma, soluções climáticas locais, trazendo um pouco mais esse panorama da emergência climática. Temos duas convidadas especiais que trazem perspectivas bem interessantes e complementares sobre a agenda climática e sobre, né, como diferentes comunidades e grupos sociais se organizam para fazer frente, né, a essa agenda e atuam aí no campo da justiça climática. A gente começa o episódio com a participação da Alicia Morim, diretora de Parcerias, Eventos, Comunicação e Conhecimento do Instituto Clima e Sociedade, membro aí da Rede Como A. Ela faz um ótimo aí panorama sobre a agenda da emergência climática, COP30 em Belém ano que vem, e sobre o quanto essa agenda é sobretudo social, política e como ela trouxe uma agenda de desenvolvimento. E também contamos com a participação da Emily Mel Fernandes, psicóloga clínica, graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e mestre em psicologia pelo programa de pós-graduação em psicologia da mesma universidade. Ela é coautora de um artigo no site da Rede Como A, link na descrição, aliás, recomendo a leitura, está excelente. E esse artigo coloca o tema na perspectiva de pessoas trans e travestis. Afinal, né, como que esses grupos sociais são afetados pela emergência climática. E, bom, e a Emily Mel nos ajudou a compreender melhor, né, como é que, na prática, esses grupos têm lidado e enfrentado, né, essa discussão climática. Tá muito bom mesmo, viu? Bom, então já deu para sentir que nesse episódio a gente adentra mais, né, esse debate climático e sua confluência com essas agendas sociais, direitos humanos, dentre outros. Tá espetacular o conteúdo. Se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, considere se tornar um apoiador ou uma apoiadora do podcast. Junte-se a outras pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Passa lá no Apoia-se, link tá aí na descrição e veja como colaborar. E eu aproveito para agradecer demais as pessoas iluminadas que já estão fortalecendo esse trabalho. Muito, muito obrigado. Então é isso. Agradecer demais a Rede Como A por essa collab e a Alice e a Emily Mel pelas participações super especiais. E, sem mais delongas, partiu para o papo. Seja super bem-vinda, viu, Alice? Obrigado por você ter topado aqui, tá nessa collab. Para a gente começar, se apresenta. Quem que é a Alice? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, Fábio. É um prazer estar aqui com você. Alice é uma idealista e também uma sonhadora na agenda climática. Eu realmente acredito que a gente consegue ter um tipo de desenvolvimento, uma qualidade de vida no mundo que incorpora a questão climática, olhando não só para os problemas, mas também para as soluções que elas nos trazem. Hoje eu sou diretora de parcerias e comunicação aqui do IX, sou advogada e mestre em política econômica e apaixonada pela agenda tanto da filantropia como da mudança do clima.
Bom, vamos falar da agenda então, né? Da agenda da emergência climática, mudança climática, enfim. Pelo que a gente está tratando nessa collab, é um tema transversal a todos os membros, 18 membros da Rede Como A. Queria saber um pouco, entender a confluência dessa agenda com essa agenda mais de cunho social, direitos humanos, pessoas. Como é que você enxerga isso? Bom, eu costumo dizer que a agenda de mudança do clima não é uma agenda ambiental, ela é uma agenda de desenvolvimento. E isso significa reconhecer que quando a gente entende o impacto que o aquecimento global tem na nossa vida, não adianta a gente pensar só sobre os ecossistemas, a gente tem que pensar sobre o que isso representa, o que é essa nova forma do planeta se organizar impacta a nossa vida e como é que a gente tem uma contribuição para esse resultado, para essa situação que a gente está vivendo, que de fato ela é emergência, do ponto de vista de que a gente hoje entende os problemas, mas ela também não é uma emergência no sentido de que ela é um novo normal. A gente hoje está lutando para frear um aquecimento, mas entendendo que um determinado nível de dano, um determinado nível de impacto e de vulnerabilidade social que a agenda climática tem, ele é irreversível. Então, ele não vai voltar. Então, significa realmente lidar com uma nova forma como a sociedade se relaciona com os recursos naturais, uma nova forma como a sociedade se relaciona consigo mesma, ou seja, com a noção do que é ter sucesso na vida, não é necessariamente você ter mais bens. E ter essa ideia de que sempre acumular riqueza é a forma como a gente mede o progresso e o desenvolvimento, precisa mudar. Então, isso tem uma variação que vai desde um debate no nível da ONU, ou seja, né, nas relações entre os países, até o nível micro, na localidade, como é que a gente pensa o desenvolvimento de um bairro, de uma cidade, qual é a forma como a gente se organiza no nível ultralocal. Super legal a tua fala, porque ela conecta com o lema do mês da filantropia que transforma aqui da Rede Como A, que é soluções climáticas locais. Você falou do nível micro, né? Então, para quem não está familiarizado muito com esse tema, com esse slogan, digamos assim, queria que você trouxesse, jogasse luz um pouco. Por que soluções climáticas locais? Porque, a gente hoje, quando discute a mudança do clima, a gente pensa, tem dois grandes componentes, né? Um que a gente chama de mitigação dos gases de efeito estufa, que é o causador do aquecimento global, então a gente tem que trabalhar ações, tomar medidas que vão desde o local até o global, que freiam essa tendência de aquecimento global. Ou seja, na hora que a gente tem uma matriz energética, né, o tipo de energia, a gente consome combustível fóssil, a gente está progressivamente no nível do dia a dia e progressivamente aumentando a temperatura do planeta, e isso a gente precisa tomar medidas para mudar. Tudo isso acontece numa escala global, mas o impacto ele acontece em nível local. Então, por isso que, quando eu digo que a gente tem que tratar a emergência, porque o comportamento, a mudança de comportamento precisa acontecer agora, a gente também precisa repensar o quanto que a gente vai se adaptar a esse novo normal. E essa adaptação sempre acontece no nível local. Vou dar um exemplo. Hoje, a gente pensa muito no tema de ilhas de calor. Então, uma confusão comum que as pessoas fazem é sobre o que é mudança do clima, o que é temperatura, o clima local. Hoje está muito quente, então, no inverno, então está tudo difícil de entender, digamos, essas tendências. É só um dia, não, é só esse ano, é a laninha, é o ninho. Independente de qual é o fator específico, sentimento, a forma como a sociedade sente, ela é ultralocal. Então, essas ilhas de calor, que a gente está vendo em várias cidades acontecendo, inclusive aqui no Rio de Janeiro, ela tem que ser tratada com medidas como reflorestamento, como mudança da proporção de florestas ou de áreas verdes com cimento. A gente tem que tratar, por exemplo, de novas construções civis. Na construção de uma escola, a construção de um hospital, a construção de um prédio, ela precisa levar em conta esse aumento da temperatura. Então, essas são pequenas soluções que dão. A gente tem como mudar, a gente tem como fazer diferente, mas para isso a gente tem que pensar
em como é que é essa diferença na hora que a gente está construindo, e não depois. Depois, até dá para fazer uma adaptação, que é o chamado retrofit, mas ele, em geral, custa muito mais caro. Então, isso é um dos elementos importantes de pensar a solução local. Um outro elemento que eu acho que comunica muito com a ideia da rede como A, enfim, com a abordagem da filantropia comunitária, tem a ver com essa visão de cidade adaptada à mudança do clima que a gente quer construir como sociedade. Né? Então, na hora que você tem um processo eleitoral e que você escolhe, por exemplo, um candidato, se você não leva em consideração quais são as propostas de adaptação à mudança do clima naquele candidato ou naquela candidata, você automaticamente não está incorporando como um sinal político que isso importa para você. Ou seja, você não está decidindo o seu voto, você não está dando esse comando para quem quer que seja que vai ser um tomador de decisão ou uma tomadora de decisão no nível local, de que aquilo importa. Então, as soluções locais também partem por um engajamento, por uma sensibilização e por uma própria apropriação da agenda pelos indivíduos, pela comunidade, pelo setor privado e pelo Estado. Muito legal que você traz a visão do local, mas sem cair no chavão do individualismo, né? Ou seja, o local olhando para incidir num ambiente mais amplo. E aí entra na minha pergunta, que tem muitos atores se articulando para incidir na COP30 ano que vem, 2025, Belém. Queria te ouvir um pouco só qual é a relevância, qual o peso de uma COP ser realizada no Brasil, especialmente na Amazônia. Então, a COP30 vai ser a COP mais importante que a gente vai ver desde a COP de Paris. Por quê? Porque a gente chegou num momento em que o multilateralismo, né, como mecanismo de concertação e tomada de decisão coletiva entre os países, ele está precisando se reinventar. Está precisando se reinventar. A gente está tendo várias situações de guerras, invasões, e esse sistema multilateral ele surge, né, depois da Segunda Guerra como justamente uma forma de você evitar que outros conflitos aconteçam, de uma forma com que você consiga temas que são relevantes para os vários países consigam ter um espaço coletivo de decisão. E essa decisão, digamos assim, os bens comuns, que não adianta que um país tome uma decisão ou outra, eles precisam ser decididos coletivamente, é o ponto central dos espaços multilaterais. E a COP não é diferente disso. Então, essa COP, desde a COP de Paris, a gente tem uma série de discussões, ano a ano, pensando na implementação do Acordo de Paris. Ou seja, né, você teve um compromisso global de redução, de manter o aquecimento global abaixo de 1,5 grau, informado pela ciência, pelas evidências científicas, e mostrando que se a gente coletivamente não fizesse essas ações, se a gente não tomasse medidas de ação climática, a gente vai ter que lidar com esses impactos, especialmente as comunidades mais vulneráveis. O que a gente está vendo nesses últimos quase 10 anos é que a ação está acontecendo, mas ela é insuficiente. E aí entra a COP30 como um novo momento em que você tem novos compromissos dos países que vão ser colocados na mesa, as chamadas NDCs, ou contribuições nacionalmente determinadas, e no qual você vai conseguir medir coletivamente qual é o estado de seriedade política dos países em relação a esses compromissos. Qual é o melhor cenário, digamos assim, da COP30 e qual é o pior cenário? O melhor cenário é que você consiga ter confiança coletiva nesse sistema, nessa forma de atuar na palavra dos países, no compromisso dos países em agir. E essa confiança, esse compromisso, ele acontece com várias evidências, não é só um documento com um texto que parece muito positivo. Você tem várias nuances e vários momentos de preparação que te levam realmente levam a sociedade a entender que são críveis aqueles compromissos. A presidência de uma COP ajuda a criar essa confiança ou a tirar essa confiança. É interessante a gente notar que na COP28, em Dubai, eu não sei se você se recorda, se os nossos ouvintes acompanharam, mas até chegar à COP28, ninguém tinha confiança nenhuma que a presidência faria uma COP bem-sucedida do ponto de vista da sinalização política.
Isso foi uma grande surpresa para quem está acompanhando não tão de perto, mas, no fundo, um reforço quando você olha um país que é muito dependente do petróleo, tomar a liderança de uma conferência que o resultado final declara que todos os países vão se mover, né, transitioning away, ou se mover para longe dos combustíveis fósseis, isso é uma sinalização política muito relevante. A questão é qual é a sinalização política que o Brasil vai querer colocar. A gente sabe que na COP30 o tema desmatamento, não só na Amazônia, em todos os biomas, é um tema relevante. Mas, no fundo, a gente quer muito mais do que isso. É o país, Brasil, simbolizando um país em desenvolvimento que tem muitas mazelas sociais para lidar, tem muitos problemas de desenvolvimento para resolver, mas tem um potencial de fazer isso, ao mesmo tempo que está zerando as suas emissões e se preparando, se adaptando a esse novo cenário, esse novo normal de emergência climática, que é muito importante, ele é muito relevante no mundo atual. Então, a COP30, na Amazônia, ela traz um simbolismo muito grande, muito importante do que é esse futuro de uma região, de um estado que é desenvolvido e, ao mesmo tempo, protege os seus recursos naturais, que tem o protagonismo dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, dos quilombolas, a voz do que é o futuro dessa região, então, que vão estar lá presentes, né, que têm uma legitimidade sobre aquele território que é muito importante de ser reafirmada, mas que, ao mesmo tempo, entende que a biodiversidade, que a economia de baixo carbono, ela tem um papel nesse futuro dessa região também. Então, eu acho que o que a gente vê é que a Amazônia ainda ela tem um potencial enorme, ela tem riscos muito grandes com uma atividade predatória que é justamente a que a gente está tentando combater com o combate à mudança do clima como um todo. Então, esse espírito amazônico transbordado para as negociações é algo que eu espero que a gente veja que traga um pouco essa perspectiva do futuro do mundo, o que seria o futuro do mundo e o futuro da Amazônia, com essa nova perspectiva, essa nova forma de lidar com os recursos naturais e com as desigualdades sociais. E, Alice, no episódio 1 da nossa collab aqui, a Graciela e o Jonatas da Rede Como A, né, falaram sobre a importância de colocar dedos nas feridas. Lá naquele episódio, o debate era sobre a filantropia comunitária, na cena da filantropia. Olhando nessa perspectiva para a agenda climática, qual que seria o dedo na ferida necessário nesse momento de pré-COP no Brasil? O principal dedo na ferida, para mim, é que o Brasil precisa decidir que país quer ser, qual é o seu futuro. Essa história que a gente ouve muito de o Brasil é o país do futuro, né? O Brasil é o país do futuro na medida em que os brasileiros não tenham esse papel de formulação de que futuro é esse. Então, a gente tem que mudar isso. Acho que existe, e isso não depende de um governante ou do Estado só brasileiro. A gente precisa, para mim, ressignificar o que é a visão da sociedade brasileira para o Brasil. E o quanto que essa visão está alinhada com o que é preciso para o Brasil fazer, a sua responsabilidade pelo seu tamanho, pelo seu potencial, pela sua influência que exerce, inclusive, no mundo, para essa economia, que é uma economia que reduz desigualdades, que gera prosperidade, gera renda, gera empregos para a sociedade brasileira, mas que, ao mesmo tempo, incorpora essa nova realidade da economia de baixo carbono. Ou seja, a gente precisa se apropriar dessa visão e discutir, ter espaço, ter tempo para a política, ter tempo para discutir essa visão e não delegar simplesmente essa decisão de futuro do Brasil.
Alice, para a gente fechar, te convidar aqui a fazer uma reflexão final ou merchan final, o que você quiser, fica à vontade. Eu vejo que uma coisa muito importante para o Brasil, para a qualidade da democracia brasileira, é um olhar local que emerge do local e chega até o nacional. Acho que a gente já tem muitos anos de história desse país em que essa visão de país como um todo, ela não funciona na maior parte das vezes, aliás, na maior parte dos territórios. Então, a gente tem um desafio federativo, a gente tem um desafio político, a gente tem um desafio social e econômico, e tudo isso representa um risco para a nossa democracia. Então, eu acho que se a gente quer mesmo fortalecer a democracia brasileira, a gente tem que ir para o ultralocal, a gente tem que desenvolver capacidade, tem que desenvolver o engajamento político no ultralocal, e isso parte de uma sociedade civil vibrante, isso parte de uma filantropia comunitária vibrante, isso parte de um processo político que valorize a dimensão local. Então, estou torcendo para que as eleições, por exemplo, nesse ano, nos tragam algumas boas notícias de sementes de engajamento que vão surgindo, que vão se fortalecendo, porque a gente sabe que isso não é um processo, isso não é uma coisa de um dia para o outro, mas eu acho que isso é fundamental para lidar com a emergência climática, para construir um país que seja bom de se viver. Nossa, sensacional. Estou assinando embaixo aqui desses votos que você traz. Otimista, eu acho. Que bom, estamos precisando, né? Obrigado, viu, Alice? Adorei. Muito bom. Obrigada a você, foi um prazer. E até a próxima. Valeu. Bom, vamos então adentrar um pouco mais nesse debate aí, ouvindo a Emily Mel. Ela inicia se apresentando, tal como a gente faz com cada pessoa convidada aqui no podcast. A única diferença é que a Emily optou por participar enviando suas contribuições por áudio. Funcionou super bem. Então, vamos lá, a gente começa escutando ela se apresentando e contando um pouco dos seus chapéus e vamos seguindo nas outras questões aqui que a gente propôs para ela. Eu sou Emily Mel Fernandes de Souza, de Fato e de Direito, né? É assim que eu sempre falo, porque eu tive que conquistar o meu nome, a minha vida, né? Eu tive que conquistar o direito de ser eu. Sou uma pessoa trans, me denomino travesti, moro aqui no Rio Grande do Norte. Apesar de não ter nascido aqui, né? Ter nascido em São Paulo, mas eu moro aqui já há 23 anos. E eu, né, meus pais são daqui, minha família é toda daqui, então eu me considero também nordestina, por viver a cultura, enfim, por viver aqui em Natal, RN. Eu sou psicóloga clínica, né, hospitalar, mestre em psicologia, fui pioneira aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como pessoa trans, né, a se formar, uma das primeiras. Já trabalhei na coordenação do Fundo LGBTQIA+, o Fundo Positivo. Já também fiz parte do Conselho Federal de Psicologia, né, na questão dos direitos humanos, assumi essa cadeira como conselheira, né, do Conselho Federal de Psicologia na questão dos direitos humanos. Sou articuladora da Transparência RN aqui em Natal, né, que é uma associação ligada à cidadania, né, de pessoas trans, potiguares, cidadania, enfim, questões de direitos humanos e equidade para pessoas travestis transexuais aqui do Rio Grande do Norte. Essa mais ou menos sou eu, né? E também sou uma pessoa. Gosto de ver séries, filmes, enfim, jogar jogos online, enfim, é isso. Bom, no belo artigo da Emily em parceria com a Luá, disponível no site da Rede Como A, link está aí na descrição para você depois ler, elas destacam que as pessoas em situação de vulnerabilidade serão as mais suscetíveis aos desastres ambientais decorrentes da emergência climática. Vamos escutar um pouco a Emily explicando por que essas pessoas em situação de vulnerabilidade serão as mais afetadas pela emergência climática. Porque as pessoas mais vulneráveis são as que terão menos recursos para lidar com os impactos
Então, quando o impacto da mudança climática vem, essas populações já estão vulneráveis, já estão sem acesso a políticas públicas, já estão enfrentando preconceitos estruturais, e aí elas também não têm recursos. Então, sem recursos, como é que eu posso mitigar os efeitos ou me adaptar? Então, a resposta à adaptação, à mitigação, vai ser muito mais lenta. Então, se a gente pega pessoas em população de rua, por exemplo, essas pessoas estão numa situação de muita precariedade, negligência de políticas, de abandono, enfim, né? De muitas questões que permeiam as pessoas que vivem em situação de rua. E aí essa pessoa que já está sem acesso à moradia, sem acesso a muitas políticas, já está, né, às vezes apartada do convívio social, apartada do convívio familiar, como é que essa pessoa vai ter recursos, inclusive financeiros, numa sociedade capitalista, para poder lidar com o impacto da crise climática, com uma onda de frio, com uma chuva torrencial, com uma onda de calor, né? Como é que vai ser a adaptação? Então, as respostas que essas pessoas darão, as respostas que essas pessoas terão, as ações que essas pessoas terão para mitigar, né, ou para se adaptar às questões climáticas, serão mais devagar, serão muito mais lentas, serão muito mais difíceis. Então, por isso que a gente fala que as pessoas que estão em vulnerabilidade, né, elas serão as mais suscetíveis, serão as mais impactadas, porque realmente, né, sem recurso e sem políticas públicas adequadas, pensadas, né, para as pessoas, né, na questão climática, para os grupos ditos vulneráveis, né, a resposta de adaptação é muito menor. Então, a gente pensa nesse tipo de vulnerabilidade. E uma coisa que é importante falar sobre populações vulneráveis é que essas populações geralmente já estão lidando com algumas questões, seja de saúde física, saúde mental, questões de não acesso a políticas de precarização da vida. Então, as mudanças climáticas ainda podem vir impactar ainda mais, fragilizar ainda mais. Então, aquilo que já não estava bom, aquilo que já não estava tendo acesso, se torna ainda mais inacessível, se torna ainda mais dificultoso, e aí a resposta para lidar também, né, para adaptação, para resiliência a uma mitigação climática também se torna mais difícil. Então a gente precisa ver que a vulnerabilidade ela exacerba outros campos da vida, né, exacerba outros campos da vida além da questão ambiental, e esses campos ficam mais fragilizados. Com esses campos mais fragilizados ainda, mais difícil a resposta, mais dificultosa a resposta para a pessoa conseguir, né, fazer adaptação, mitigação, para conseguir voltar ao que era antes da, do impacto ambiental, do desastre climático. Bom, e no artigo, né, que a gente citou há pouco, a Emily e a Luá debatem o conceito de transfobia ambiental, que, na minha visão, é um primo irmão do racismo ambiental. E eu pedi para a Emily explicar um pouco mais sobre esse conceito da transfobia ambiental e como ele impacta a vida de pessoas trans e travestis na prática, né, em situações concretas. Vamos escutar aí a resposta da Emily, muito interessante. Seria um primo irmão, na verdade. Assim como o transfeminismo, né? Quando a gente foi pensar a teoria transfeminista, as pessoas trans, pensar as questões de identidade de gênero, sexualidade, enfim, pensar o binarismo de gênero, o transfeminismo bebeu é, do feminismo negro. O conceito também de transfobia ambiental também bebe do conceito de racismo ambiental. Então, a gente pensar a transfobia ambiental é pensar nos processos históricos, sociais e culturais que culminam na exclusão, na segregação, na estigmatização de pessoas trans e que fazem com que essas pessoas, né, estejam alijadas de vários processos de cidadania, de vários processos de uma vida plena em sociedade. E aí a gente entende pela transfobia ambiental que devido ao estigma, a toda a segregação, a todo o genocídio, preconceito, a toda a violência estrutural que é perpetuada pela cisnormatividade e a transfobia, as pessoas trans tendem a morar em áreas com elevado risco ambiental, com falta de infraestrutura adequada, enfim, em áreas precarizadas, áreas com risco de inundação, mais propensa mesmo a desastres, aos impactos maiores das mudanças climáticas. Então, a transfobia ambiental faz com que as pessoas trans estejam nesses locais devido a um processo mesmo de exclusão histórica.
E aí a gente tem que entender que essa transfobia ambiental ela é tão forte que ela faz com que pessoas trans, por causa da sua identidade de gênero, diante de eventos, desastres naturais, como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, e foi reportado, isso não é eu que estou, né, inventando nem nada. Podem ver lá no seminário de transfobia ambiental a Bruna Benevides falando, né, ela montou um comitê que foi lá, enfim, né, para pensar as questões trans, onde pessoas trans LGBTQIA+, foram uma das principais impactadas, porém eram colocadas em último lugar na fila para receber auxílio, quando foram para um abrigo, né, que conseguiram um abrigo, eram desrespeitadas por sua identidade de gênero, não poderiam, né, ter acesso ao banheiro, o pronome, o nome não era respeitado. Muitas dessas pessoas também não conseguiam um abrigo. A gente viu que teve um pessoal que teve que alugar uma casa para LGBTs, porque os LGBTs preferiram ficar juntos do que nos abrigos comuns, justamente porque estavam sendo violentadas. Então a gente percebe que a transfobia ambiental ela vai além, né? Além de me segregar e fazer com que eu viva em áreas precarizadas, porque a gente tem que entender também que numa sociedade capitalista, neocapitalista, a gente ter renda, acesso à renda faz com que a gente acesse lugares, acesse privilégios, acesse políticas. E pessoas trans hoje em dia, se a gente for olhar a cifra, o IDH, 90% está vivendo da prostituição. Então, se 90% está vivendo da prostituição e os outros 10% também não estão em tão boas condições, muitas vezes em trabalhos informais, precarizados, essa pessoa não tem acesso à renda adequada. E sem acesso à renda adequada, eu não consigo, por exemplo, me mudar para um lugar que não tenha elevado risco ambiental. Então, a transfobia ambiental ela faz com que eu fique, né, presa, faz com que eu fique ilhada. E aí ela se estende além, tendo consequências ao não abrigamento, ao não acolhimento, à exclusão de pessoas trans de receberem resposta e auxílio quando desastres ambientais acontecem. Ou seja, essa população não é pensada, e aí o maior esforço que a gente tem feito hoje, trazendo esse conceito, é justamente visibilizar essa violência para que ações sejam tomadas frente a elas. E aí, uma coisa que é legal para se pensar sobre o conceito, né, de transfobia ambiental é que ele já vem sendo explorado pelo próprio movimento, lá no fundo positivo também, né, quando se fez o edital, que eu estava presente, que eu era coordenadora na época, a gente já tinha pensado esse conceito, e os próprios ativistas, né, no movimento trans vem trazendo, também trazem esse conceito, porque ele é extremamente importante para a gente pensar uma violência, mais uma violência, né, que acontece com a gente diante de desastres ambientais e impactos das mudanças climáticas. É um conceito extremamente novo, extremamente atual, assim, não é um conceito, por exemplo, que a gente sabe que o racismo ambiental já existe desde a década de 80, 90, se não me engano, algumas pessoas já falavam, mas esse conceito da transfobia ambiental ele é totalmente novo, mas o movimento trans já vem se apropriando e algumas pessoas também já vêm fazendo essa discussão, ainda tímida, mas que é um conceito puxado pelo movimento trans e que realmente, né, aparece aí como uma resposta, como um nome, como a visibilização de uma violência que não pode ser silenciada, que não pode ser invisibilizada, né? Falar de transfobia ambiental é falar sobre vidas que merecem viver, vidas que merecem ser protegidas e vidas que vão ser negligenciadas pelo Estado brasileiro devido ao preconceito, à transfobia estrutural. Então também é para pensar nesse sentido. Bom, deu para entender o quanto os conceitos de racismo ambiental e transfobia ambiental caminham juntos, e é bastante revoltante, né, o relato da Emily sobre como a transfobia ambiental se expressa na prática a partir aí do relato do que ocorreu recentemente no Rio Grande do Sul. Bom, e ela cita também como fundo positivo, né, no qual ela já atuou, um membro aí da Rede Como A tem aplicado esse conceito em suas iniciativas de apoio a projetos e OSCs no campo aí da diversidade. Obviamente o tema da transfobia ambiental é recente, mas ele vem ganhando espaço pouco a pouco, então é muito bom poder escutar a Emily, compartilhar o artigo dela e da Lua aí, link na descrição, recomendo muito.
Bom, é muito intrigante e forte, né, a confluência das agendas da mudança climática, da justiça climática, com o campo social dos direitos humanos, e em especial como atravessa a agenda, né, a atuação, a vida de pessoas trans e travestis. Bom, no próximo episódio da nossa collab, terceiro e último, a gente vai escutar mais sobre a Emily, né, trazendo como que diferentes grupos, diferentes comunidades LGBTQIAP+, têm colocado de pé iniciativas locais à luz aí do mote do mês da filantropia que transforma, soluções climáticas locais. Bom, nosso último episódio vai jogar mais luz nessas soluções locais empreendidas por diferentes grupos sociais a partir da atuação de membros e parceiros da Rede Como A. Então é isso, se liga aí que semana que vem tem mais. Se você está curtindo essa collab, não deixe de compartilhar aí nos grupos, com seus conhecidos, contatos, parceiros, enfim. Além de classificar e comentar aí no seu tocador preferido de podcast, isso ajuda bastante a gente a chegar em mais gente. Bom, então é isso. Lembrando que os episódios do Impacto na Encruzilhada, como eu costumo brincar, os episódios aqui da casa, seguem normalmente, tá bom? Você deve ter se ligado aí no seu feed. Bom, então é isso. Agradecer aí aos colegas e parceiros da Rede Como A por essa collab. Se cuidem, um abraço e até a próxima.